Pessoal, então vamos lá. Como eu disse, haveria uma segunda parte dessa aula. Então, passou um vídeo diferente do que eu achei que tivesse passado na outra aula. Então, eu vou comentar sobre o que não passei. Peço que você não assista essa aula enquanto não assistir a primeira parte, tá? Então, leia os slides de proteínas e ácidos nucleicos. Assista a primeira aula. Então, estamos vendo os componentes orgânicos da célula, já vimos carboidratos, lipídios, veremos agora proteínas e ácidos nucleicos e depois vitaminas. Então, as proteínas, elas são formadas por aminoácidos. As proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes no nosso corpo. Então, as membranas plasmáticas são lipoproteicas, as membranas nucleares, a sua unha, seu cabelo, quase tudo em nós é proteína. E essas proteínas, então, são formadas por aminoácidos, nós adquirimos esses aminoácidos ou sintetizamos eles ou adquirimos através da nossa alimentação à base de proteína, ou alimentos de origem animal ou alimentos de origem vegetal. Quem sintetiza essas proteínas são os ácidos nucleicos, DNA e RNA. DNA é o ácido desoxirribonucleico, RNA é o ácido ribonucleico. Então, o RNA é formado por uma fita simples de nucleotídeos que estão ligados entre si, e o DNA é formado por uma fita dupla, aonde os nucleotídeos estão conectados, ligados por pontes de hidrogênio através das bases nitrogenadas. Então, no RNA a gente tem as bases nitrogenadas adenina, uracila, citosina e guanina. No DNA nós temos adenina, timina, citosina e guanina. São as bases nitrogenadas do DNA e as bases nitrogenadas do RNA. Então, o DNA está lá no núcleo da célula. É ele que vai decidir que proteína vai ser formada. Para essa proteína ser formada, ser construída, é necessário que esse DNA ele seja traduzido, né? Essa informação precisa ser traduzida. Então, nós vamos ter 3 tipos de RNAs formados a partir do DNA, que vai fazer com que a proteína seja formada da maneira como o DNA deseja. Então, nós temos o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. O mensageiro, ele traz a mensagem lá do DNA do núcleo da célula para a proteína que o DNA quer que seja formada. O RNA transportador, ele transporta os aminoácidos, que depois serão ligados por ligações peptídicas para se formar a proteína. O RNA ribossômico é ele que vai fazer com que a ligação entre os aminoácidos aconteça e a proteína seja formada. Então, nós vamos ter DNA lá no núcleo da célula comandando tudo e os RNAs fazendo com que a síntese dessa proteína aconteça. Para que se sintetize uma proteína, sempre vai começar com um específico aminoácido, que é a metionina, que ela é formada por adenina, uracila e guanina. Então, sempre começa, nós vamos sempre começar pela metionina, que é esse aminoácido que vai se ligar à fita do RNA mensageiro, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos o RNA mensageiro trazendo a mensagem do núcleo da célula, o RNA transportador transportando os aminoácidos, esses aminoácidos estão dispersos no citoplasma, e o RNA ribossômico é o que vai construir a proteína. Então, esses 3 RNAs estão no comando do DNA. O mensageiro trazendo a mensagem que vai ser lida, o transportador
transportando os aminoácidos que constituirão essa nova proteína, e o RNA ribossômico que vai ligar esses aminoácidos entre si. Agora nós veremos um vídeo, e nesse vídeo você verá aqui embaixo o RNA, essa fita é o RNA mensageiro. Então tem as letrinhas AAA, por exemplo, é adenina, adenina, adenina. Depois tem UGC, é uracila, guanina, citosina. Então esse conjunto de três é chamado de códon, de três, como que eu vou dizer, gente? É o códon. Nós vamos ter aqui, então, esses nucleotídeos, essas bases nitrogenadas, são adenina, uracila, guanina e citosina. Nós vamos ter os RNAs transportadores, que tem também três letrinhas aí em cima. Guanina, adenina, citosina, do lado esquerdo, guanina, guanina, uracila, do lado direito. Então, esses RNAs transportadores estão lá dispersos no citoplasma, transportando aminoácidos. Os aminoácidos são transportados de acordo com esse código que o RNA transportador tem. Então, essa fita embaixo é o RNA mensageiro, que está trazendo a mensagem do DNA. O RNA transportador está transportando os aminoácidos que vão ter que se encaixar exatamente de forma complementar ao RNA mensageiro, e o RNA ribossômico é quem vai ligar esses aminoácidos que o RNA transportador está trazendo. Então, nós temos aqui três RNAs. O mensageiro, que é essa fita de baixo, com essas bases nitrogenadas, AAA, UGC, AUG, CUG, AAA, GCA, CCA, CAA, AGA. Então, aí é o RNA mensageiro trazendo a mensagem lá do DNA. Esses em cima, então, eles também têm um código que vai ter que se conectar ao RNA mensageiro através do RNA ribossômico. Então, o ribossômico, que é esse azul grandão, é ele que liga esses aminoácidos que estão sendo trazidos pelo RNA transportador. Então, os três trabalhando juntos em função do DNA faz com que a proteína seja sintetizada. Então, vamos assistir esse vídeo que você vai ver. Vai começar sempre pela metionina e sempre vai finalizar. Existe um códon finalizador que sempre faz com que se pare a produção daquela proteína. Vamos lá. Peraí, pessoal, vou tentar novamente. Então, com isso, nós finalizamos. Tente, veja os slides novamente, veja essas duas aulas, tente fazer os exercícios. Se tiver alguma dúvida, você vai me perguntar lá no Instagram ou no Facebook, ou nos fóruns do GR8, ok?
Bons estudos, então.